Boa tarde a todos. Este é o colóquio de matemática aplicada da UFRJ e o nosso convidado de hoje é Ricardo Fabri, do Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, fica em Friburgo e é ligado ao ARGE. Ele vai falar hoje sobre geometria de famílias de sistemas algébricos e a variedade total. Ricardo. Então, boa tarde a todos e a todos. Aqui eu vou falar então sobre esse tópico, né? Para quem não sabe, sistemas algébricos são sistemas de polinômios e múltiplas variáveis. Essa palestra, o público-alvo dela é bem amplo, porque ela está sendo gravada, vai para a internet. Então, eu vou explicar as coisas com bastante calma, mas vai ter momentos que a gente vai ter que entrar mais na matemática, ainda mais que o público-alvo é de pós-graduação, né, em matemática. Então, é um prazer estar aqui. Obrigado, Gregório, aí, por ter convidado para dar essa palestra. É bem estimulante, bem gratificante estar aqui. E um prazer poder colaborar com o Gregório. Então, essa palestra é bem na pesquisa, né, da interface com o professor Gregório. É um assunto fascinante, né? E aqui, só para ilustrar e instigar a gente, não é nada mais que ir no DALL-E, sabe o DALL-E que gera imagens? Aí eu pedi para o DALL-E caminhos homotópicos num quadrado. E aí ele gerou isso aí, tá? Então é isso que a IA tem como média na cabeça dela. E então a ideia é a gente estudar essas variedades algébricas. É uma área difícil, né? Usando também técnicas diferenciáveis. E o objetivo final é ter soluções numéricas eficientes, então que rode bem rápido, para a gente conseguir rodar em algoritmos que são usados em carros autônomos, em robótica e realidade aumentada. Então, para a gente conseguir fazer isso rodar em realidade aumentada, seja no celular, seja no carro, a gente precisa que rode muito rápido, e aí a gente precisa compreender cada vez melhor como funciona, e não só ter uma solução genérica, uma caixa preta, tá certo? Essa palestra ela é em memória do professor Francisco Duarte Moura Neto, que é lá do IPRJ. Ele que me trouxe lá para Friburgo para trabalhar lá, essa esposa dele, a Maísa. Então, na verdade, quando eu fui trabalhar em Friburgo, eu queria trabalhar com ele, e a gente estava querendo trabalhar na área de operadores de Laplace-Beltrame em variedades diferenciáveis, né, para machine learning na época. Então, eu não sou pesquisador de matemática pura, né? Eu me considero um pesquisador de matemática, mas mais de computação. Então, a minha área é visão computacional, processamento de imagens. Tá? E aí, o Francisco, né, só para te lembrar das coisas interessantes, ele admirava muito o Ronald Koopman, que é dessa linha que eu falei agora. Tá? E aí a gente tem até um livro, né, um pré-print de um livro nessa área. Mas ele também, depois, admirou o Mumford também, que é o cara de geometria algébrica, né, o medalhista Fields da área, que estava trabalhando na universidade onde eu fiz doutorado, que é a Universidade de Brown. Né? E ele sempre admirava ele porque ele estava aplicando para machine learning geometria algébrica. Então tudo gira em torno de machine learning com o Francisco. E aí ele também admirava o Ismail. Então essa palestra tem mais a ver com esse lado do Ismail, tá? Que é de sistemas dinâmicos. Então, usar técnicas de sistemas dinâmicos, ao meu ver, para atacar problemas algébricos. E de todos esses três, que eram os ídolos do Francisco, o único que ele falava que era fera mesmo é o Ismail. Tá? Os outros ele também admirava bastante. Então, fico muito feliz de estar pesquisando isso. Então, nessa primeira parte, eu vou dar só uma visão geral dos problemas, né? Antes de entrar na parte matemática pura mesmo, a gente vai só dar uma visão geral. E aí, alguns slides vão estar em inglês, então porque é uma palestra de pesquisa, então tem que ter coisa em inglês. E algumas coisas vão estar em português, mas a maioria está em inglês, tá? Ok, então, a gente está falando do 17º problema do Ismail. Em 98 ele propôs uma lista de problemas, e esse problema dele foi resolvido em 2016,
e a gente está tentando agora aproveitar o refinamento dessas soluções para gerar algoritmos rápidos para machine learning, né? A gente está estudando então sistemas de equações não lineares. Eu posso ter n equações n incógnitas, ok? As variáveis podem ser reais ou complexas. E geralmente a gente está interessado em reais e a gente usa números complexos só para ficar mais fácil de resolver. E o que acontece? A gente quando essas equações não lineares, a gente pode usar equações simples, né? Qualquer função não linear, você pode, do jeito mais simples possível, se for possível fazer isso, você pode usar aproximações de Taylor e truncar as séries, aí vira polinômios. É um jeito de obter os polinômios, tá certo? E, na verdade, é um jeito bem geral, bem mais geral do que parece, de obter os polinômios, tá? Mas, geralmente, a gente tem equações polinomiais e múltiplas variáveis. Equações polinomiais são suaves, né? Bem tranquilos de trabalhar, mas a inversa delas, a inversa dessas funções, a gente quer, na verdade, o f-1 de zero. Então, essa inversa que é complicado de trabalhar. Então, quando a gente está querendo inverter essas equações, se sistemas lineares já é um pouco complicado, esses são sistemas não lineares. E o que acontece? Quando a gente tem sistemas não lineares, por polinômios, eles são simples, porque eles são mais complicados do que linear, mas eles ainda têm uma certa simplicidade, não é qualquer função que você está colocando ali. Mas essa simplicidade é como se fosse um sweet spot de complexidade. Ela não é nem muito simples, nem muito complexa, e o fato dele estar nesse ponto meio termo permite a gente ter algoritmos muito bons para trabalhar com isso, tá certo? Então são coisas computáveis. Mas na verdade nem é tão computável assim, porque a inversa é tão complicada que a gente está na beira da computabilidade. A gente está no limite do que é possível computar em tempo polinomial. Então a maior parte das vezes você vai cair em problemas exponenciais se você não tomar cuidado. Então a ideia dele, né, falando de maneira bem geral, sem entrar em detalhes, o problema de Ismail era: será que a gente consegue resolver sistemas polinomiais em tempo polinomial? Ou isso aí vai ser exponencial? Qual que é a ordem de complexidade disso? Um problema imediato que acontece com isso é que algoritmos de análise numérica, apesar de eles serem manjados, a complexidade computacional, ou seja, quanto tempo demora e o raio de erro, etc., não é um problema resolvido, por incrível que pareça. Então a gente precisa de uma máquina de Turing, por exemplo, que seja complexa ou real. E aí essas máquinas de Turing, ela admite que cada operação aritmética, por exemplo, é uma unidade, certo? Mas na verdade, sei lá, às vezes você pode até admitir que raiz quadrada é uma unidade, mas no fundo, dentro da raiz quadrada, você está resolvendo outro polinômio também, tá? Então tem algumas complexidades aí que é muito difícil de fazer, tá? Então, pelo menos ele pensou assim: será que eu consigo resolver pelo menos em tempo médio polinomial? Então, ele perguntou se dava para resolver tempo médio polinomial. A resposta é: você consegue achar uma raiz né, desse vetor x, é tudo vetorial. Você consegue em tempo polinomial, tá bom? E isso, por mais que a gente pareça, nossa, mas né, a gente sempre lidou com polinômios a história da humanidade inteira, mas em 2016 que isso foi resolvido por Pierre Lairez, tá? Definitivamente. Então existe um algoritmo que eu consigo achar uma raiz das exponenciais que tiver ali, inúmeras que eu posso ter, consigo achar ela em tempo polinomial. Então geralmente esses algoritmos que procederam dessa ideia, eles são todos, tem algum elemento randômico neles, para você conseguir esse tempo médio. E é surpreendente o quanto você consegue extrair com essa ideia e realmente roda muito rápido o tempo médio, tá? E apesar de ser um problema que não tem nem perspectiva de resolver de maneira determinística. Então, recentemente, né, o professor Gregório e Burser, Cooker e Lairez também, em 2023 fizeram avanços onde diminuíram esse tempo, o bound, né, a complexidade computacional diminuíram, tá? E aí esses algoritmos todos,
envolve continuação homotópica, tá? Então, em vez de você pensar em resolver esse sistema eliminando variáveis, você pode pensar nisso, você vai resolver esse sistema usando deformações, e aí que entra o sistema dinâmico. Você vai deformar famílias de polinômios um no outro, onde um polinômio você sabe alguma coisa, o outro você não sabe, e aí com essa deformação você resolve equações diferenciais, de método de Newton, técnicas iterativas, né? E aí você consegue achar a raiz, né? Então abre toda uma perspectiva de pesquisa e de algoritmos muito interessante. Você consegue tratar problemas maiores e mais com aplicabilidade muito maior do que você conseguia antes, tá certo? Aí eu estou usando aqui chamar um outro problema, que é o que eu estou interessado, que o meu colega Thomas Padler propôs, e eu estou chamando de Padler Fábrica. Eu trabalhei com ele, a gente publicou um artigo com um time nisso daí. Então, o nosso problema que a gente estava trabalhando em 2018, né, lá nos Estados Unidos, era o seguinte: se eu tivesse problema, eu tenho esse sistema para resolver, a ideia é, será que eu consigo não fazer em tempo polinomial, com O de alguma coisa? Não só isso, mas na prática, o que eu preciso? Será que eu consigo resolver problemas polinomiais que têm mais de grau maior que 100? Então, imagina um polinômio, né? Os monômios lá, todos têm grau maior que... Então, você tem uns graus, né? E aí você tem o sistema inteiro. E aí imagina que se você escolhesse uma variável e eliminasse todas elas, sobrava um polinômio lá. Tá? E aí, número de raízes distintas possíveis maior que 100. Tá? Então esse é o grau algébrico do sistema. Então a ideia para a gente ter impacto em robótica, carro autônomo e essas áreas todas, a ideia é, será que o problema que a gente tem que resolver é, será que eu consigo resolver esses sistemas de grau maior que 100 em menos de 100 microsegundos no computador, ok? Se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer um carro autônomo em tempo real, resolver essas equações e se localizar, por exemplo. Tá? Não é só eu que inventei esse problema, a gente teve um time de 20 pesquisadores no ICERM, que é o Instituto de Matemática da liga do instituto que o Einstein trabalhou, e a gente trabalhou em time de 20 pessoas, onde eu coordenei esse time, até resolver o problema, e a gente resolveu um problema de grau 312 na ordem de 100 milissegundos. E era um negócio que demorava minutos. Tá? Então eu vou explicar qual é essa técnica de hoje, porque esse time todo a gente é o que os caras conseguem fazer. Então, e tem muita coisa que dá para melhorar. Então é interessante porque instiga a gente a querer fazer um algoritmo melhor. Tá? Então a ideia é resolver esse problema não só uma raiz, mas todas. Tá? Então mas ainda, tudo bem, se é impossível fazer determinístico, que seja randômico, não tem problema. A técnica que a gente quer usar é não genérica, ou seja, eu não quero que seja uma caixa preta. Eu quero que, tudo bem, posso começar com uma caixa preta, resolve o problema em minutos. E aí, mas eu quero também ter um conhecimento técnico que seja genérico, mas que eu consiga especializar o problema para que ele seja cada vez mais específico, e que esse problema específico eu entendo cada vez melhor a estrutura dele e eu consigo fazer ele rodar rápido. Tá? Mas o framework em si ele é genérico. E eu quero que ele rode em tempo médio, né? A gente já falou. Menor que 100, que grau 100. Quando começa a chegar em grau 100, as técnicas simbólicas baseadas em eliminação e base de Grobner, elas todas falham, que o que a gente tem no celular hoje, no hardware, base de Grobner, tá? Que é eliminação, basicamente. E isso aí roda para registrar 2 imagens de um vídeo, por exemplo. Então, isso daí a gente já tem, só que quando começa a chegar ao grau dos polinômios, dos problemas, e da complexidade da aplicação perto de 100, aí ele começa a falhar. Tá? Então a eliminação começa a falhar ou dá problema de precisão numérica, ou simplesmente não consegue eliminar, porque é muita variável e problema exponencial. Tá? Então é muito interessante que a gente consegue fazer eliminações parciais e fazer uma solução numérica. E o legal de polinômios é que a solução numérica é globalmente convergente.
Tá? Então, a gente tem garantias muito mais firmes do que, por exemplo, uma rede neural está resolvendo esse problema. A gente tem garantias de convergência. Claro, que o problema prático ele não vai rodar perfeito, mas você tem bons chutes e boas estimativas dos erros envolvidos. Tá? Eu, particularmente, não estou interessado em GPU nessa técnica. Eu quero fazer ele rodar sequencial. Eu acho que não preciso de GPU para ele rodar rápido, porque eu já consegui rodar em milissegundos. Então, eu acredito que dá para rodar sem GPU, mas tem outros parceiros, né, interessados em GPU. Tem um pessoal dos Estados Unidos que está trabalhando no meu time também resolve isso em GPU. E aí só para vocês terem uma ideia, 100 microsegundos, cada step de continuação homotópica no problema dessa ordem é 1 microsegundo, tá? Então eu vou resolver em 100 iterações, tá? Eu tenho que conseguir resolver em 100 iterações, mas na ordem disso daí, tá? Esse time que eu trabalhei, que eu mencionei para vocês, né, é o Anton Lakin, o Duff, né, esses dois aqui realmente foram chave no algoritmo final. Todos esses aqui a gente implementou várias soluções e esses são os parceiros que realmente merecem o crédito por ter feito o que funcionou. Então a gente nem tinha uma solução para o problema que eu vou explicar, mas ninguém no mundo tinha essa solução. A gente achou um algoritmo que funciona, que é eles, e aí os outros, depois que esse funcionou, algum outro funcionou, uma implementação parecida, mas não rodava tão robusto. Então a gente consegue rodar com acerto de 97% na ordem de 100 milissegundos, tá certo? Aqui tem, só para você ver os matemáticos, esse aqui foi meu orientador de doutorado. Então é mais teoria de singularidade aplicada, digamos assim, para o público matemático. Esse é o grande cara das teorias das singularidades, que eu já publiquei 2 papers com ele. Esse foi meu aluno. Então, nesse time, são os caras que escreveram os livros da área, tá certo? Então, realmente, a gente não tem, pelo menos assim, em 4 meses que a gente trabalhou, essa é a solução que se tem. Então, esse cara também é uma pessoa fundamental, né? Ele tem um robô, já colocou um robô na Lua, tá? Ok, então, aqui só uma coisa do código. Então, esse link que tinha no primeiro slide é o que eu escrevi, né, colocando meu chapéuzinho de computação. O que eu fiz como cientista da computação foi codificar um framework C++, que você consegue pegar sistemas N por N, resolver numa caixa preta primeiro, numa Macaulay 2, e depois você consegue ter o framework C++ standalone, que é altamente otimizado com técnicas de game, altamente de real time, para você rodar na sua aplicação final. E esse framework, então, que a gente falou, resolve um problema de localização de 3 câmeras, por exemplo, no carro autônomo, 200 vezes mais rápido que o genérico, que é o que as pessoas focam hoje em dia. Então, a maioria da área tem solvers muito genéricos. O problema típico em análise numérica que os algoritmos são: você pega o algoritmo e roda, vou rodar o BLAS, vou rodar não sei o que, vou rodar o Eigen, que o mais rápido sequencial é o Eigen, tá? E aí você roda ele, mas mesmo assim, para você conseguir fazer rodar rápido, você tem que entrar na função. Então, uma decomposição LU, da mais barata e simples possível, pivoteamento parcial, você tem que entrar dentro da função e otimizar ela, saber o que você está fazendo, saber a estrutura da matriz para o pivoteamento não ser completo, ser só nos elementos que precisa. Uma coisa importante é que a gente só usa vetores estáticos e toda com template C++. É a única. Então, existem várias bibliotecas que resolvem esse tipo de problema, mas é a única onde a premissa é a velocidade. Então, tem muitos que querem fazer tão preciso que consegue provar um teorema, né? A gente não quer precisão de provar teoremas matemáticos para esse fim. A gente quer 97% de robustez, microsegundos. Só nesse tipo de algoritmo de continuação, que a gente deforma os polinômios, a maior parte do tempo vai nas avaliações de funções, que é basicamente calcular o polinômio. Se dá um valor de x, né, o vetor x, ele calcula um valor. Tá? E esses avaliadores o que mais gasta tempo. Então, geralmente é feito com uma árvore de cálculos, se chama Straight Line Program, que ele não separa os monômios e faz uma base de monômios,
mas usa o Straight Line Program, que é uma representação de rápida para avaliar, e fazer isso de maneira que seja robusto, né, porque são linhas e linhas e linhas e linhas e linhas de equação, tá? Então a equação é grande. Então acaba dando problema numérico, mas a gente consegue resolver esse problema com precisão só usando double. Então tem muita gente que usa precisão, multiprecisão, tenta usar long double, etc. A gente consegue só usar double. Tá? E um dos segredos tem uma flag de compilação que chama fastmath, que faz um ponto flutuante, que por exemplo ele não é abeliano, etc. E aí você consegue, se você usar bem e fizer bastante experimentos, souber o que você está fazendo, consegue 97% de robustez mesmo com isso. Tá? Isso é essencial para isso trabalhar. Como é que funciona dentro da caixa preta? Então, esse slide está ao contrário, ele vai da direita para a esquerda, tá? Não da esquerda para a direita, porque é uma convenção numérica, e aí que eu coloquei no slide, que o problema vai de 1 para 0. Tá? Então a gente tem que ler daqui para cá, tá bom? Então como é que a gente resolve esse tipo de equação? Com esse tipo de algoritmo de deformação. Então, chama continuação homotópica. A gente vai pegar primeiro um exemplo, uma equação exemplo. Posso pegar um polinômio randômico, que tem aquela estrutura que eu quero resolver. E aí eu vou resolver aquele polinômio offline. Então isso como se fosse a parte de treinamento da rede neural, tá certo? Então, só que ao invés de treinar a rede neural, eu estou treinando esse tipo de modelo. Então eu vou lá, pego um problema, resolvo ele com técnicas bem demoradas, tá? Aí eu achei uma solução. Então eu vou explicar essa figura depois, mas basicamente você achou uma solução complexa, aí você tem que achar todas as soluções complexas. Então se o sistema tiver 312 soluções, existe uma técnica chamada monodomia, que você continua em volta da singularidade, dos pontos singulares da inversa do polinômio. E aí quando você faz essa circulação, as soluções vão caminhando aqui, e aí você consegue gerar, por exemplo, um sistema é um ponto aqui, e aí essas são as soluções do sistema. Tá? Então aqui no caso do sistema você tem grau 3, porque ele tem 3 soluções, e um ponto aqui representa pictoricamente os parâmetros desse sistema. Então, aí eu faço essa continuação, começando com uma raiz aqui, eu consigo caminhar aqui, de forma que eu gerei essa, depois eu gero essa e gero essas outras. E cada passo que eu estou fazendo isso é com EDO, basicamente, tá? É integração de EDO. Então, o algoritmo chave hoje em dia, né, é integrador de EDO e método de Newton. Como é que você virou, em vez de você usar uma rede neural e otimização, tá? Então, como é que é esse pictórico aqui? A gente começa com, aqui no caso tem o sistema que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soluções, a gente chama de sistema de grau 7, tá? E aí esse sistema está parametrizado por T, então a gente parametriza os sistemas de alguma forma, com outro parâmetro a gente chama de parâmetro homotópico, e aí a gente vai de 1 para 0, tá? Então, a cada passo aqui a gente faz uma integração de EDO, então aqui no caso, por exemplo, eu vou ter uma solução, uma das soluções desse sistema aqui, eu já sei quais são as soluções, e eu vou fazendo o meu algoritmo iterativo, e vou chegar na solução que eu quero. Tá? Pode acontecer esses casos aqui. Então, os casos que podem acontecer, geralmente eu posso começar, e o caso ideal é que eu venho aqui e paro numa solução nova, e talvez essa solução corresponde a uma configuração de câmera que eu quero que o robô descubra com base nas imagens que ele está olhando. Tá? Já vou explicar isso melhor também. Mas eu posso cair numa solução aqui que não seja não singular, mas pode ter soluções, né, onde tem multiplicidade. Então essa raiz aqui, por exemplo, tem multiplicidade 3. Então eu posso ter 3 raízes que estavam separadas aqui e cair numa só. Tá? Isso aí, como é que você trata isso dentro do integrador numérico também é um problema. E o outro uma raiz pode ir para infinito, porque quando você parametriza o polinômio e você vai mexendo de x, o t, né? O x, eu posso ter uma solução que seja x tendendo a infinito, porque se eu pegar o polinômio e fizer x tendendo a infinito, o termo dominante de maior grau ele vai dominar, né? Aí esse termo dominante, se eu tiver várias equações, eu posso ter uma solução que é basicamente pegando só um sisteminha menor, que é só os monômios de maior grau. Tá? E aí, se eu tiver essa solução, quer dizer que esse processo homotópico
pode ser que tenda para o infinito, porque tem raízes no infinito, no polinômio, que a gente chama que são essas raízes do sistema de mau grau. Tá? Então esses são os casos que podem acontecer. Esse é o problema da câmera. Então, vou falar o problema rápido. O que eu quero chegar mais na matemática lá para frente, tá? Mas aqui, rapidamente, eu tenho 3 câmeras, tenho 3 imagens. E aí, o robô pode estar olhando com 3 câmeras em posições diferentes, ou um vídeo, né? Como é que ele se localiza? Detecta pequenos pontos de interesse nessas imagens. Aí eu posso também detectar as tangentes, a reta tangente a esses pontos, né, que seriam orientações. E aí, com base nisso, eu posso também ter o outro dado, esse corresponde com esse, corresponde com esse. A entrada são esses 3 pontos, 3 imagens, e a saída são as câmeras, as posições das câmeras, tá? E a rotação e translação, tá bom? Eu posso resolver esse problema com 3 câmeras, se eu tiver... Então esse foi o problema que eu descobri o problema, mas quem fez a solução foi com aquele time, né? Então, se você usar 3 pontos em cada imagem e 2 retas tangentes, são suficientes para ter um sistema N por N que resolve. E aí você pode ter tangente nos outros também para usar um outro tipo de técnica mais para frente. Mas o mínimo que você precisa para resolver o problema da posição do robô são 3 pontos em 3 imagens. E esses 3 pontos eu posso ter também 3 pontos e uma reta livre, tá? Então o fato desse problema aqui ser mais interessante é porque a gente tem pontos e tangentes a curvas, tá? E quando a gente tem pontos e tangentes, a gente tem um campo vetorial que abre também margem para bastante técnicas de sistemas dinâmicos. Então, na verdade, quando a gente vê reta, são vetores que a gente está interessado. Se eu der, então, essas 3 imagens com esses dados, eu vou ter um sistema de grau 312, e em média 7 delas são soluções físicas, tá? Estatisticamente testando. Então você vai ter 312 soluções complexas, aí você tem que testar para ver quais delas são físicas. Você pode testar isso com mais dado e ver quais delas são reais, etc. Tá? Então quando isso aí permite que a gente use menos pontos para poder localizar o robô, tá bom? O solver para isso daí é um solver gigantão, a gente vai olhar relativamente, né, tem problemas muito maiores, mas é um problema que a gente consegue resolver bem. Então a gente tem o tempo randomizado, então a gente consegue as soluções aquela continuação que levam à solução que a gente quer, demoram em ordem de 100 iterações. Então a unidade que a literatura está atendendo a fazer até na parte de complexidade é iterações, número de iterações, tá? Então o número de iterações por raiz aqui vai ser bem maior para os caminhos que não dão em nada. Então eu estou resolvendo 312 raízes, só uma delas vai dar uma raiz real que eu quero. O resto joguei fora de computação, tá certo? Então tem que ter uma maneira melhor de fazer isso. Mas a gente tem que resolver todas as 312, mas dá para fazer isso rápido, tá? Impressionantemente dá para fazer isso rápido. E aí o que instiga nisso por que eu preciso ter um algoritmo que tem uma variação, uma dispersão de tempo? Né? Por que eu não consigo fazer um algoritmo que tem uma dispersão menor? E por que para a solução que eu quero, a dispersão é menor? Então dá a impressão que tem caminhos mais curtos nessa variedade total que a gente fala. Deve ter caminhos mais curtos, isso é indicador claro, que se você, com esses caminhos mais curtos, significa menos iterações, menos tempo. Então, será que a gente consegue ir direto no verde? Que tipo de matemática a gente precisa saber para tirar os outros caminhos e ir direto nesse caminho que a gente quer? Isso vem aqui só está falando que esse problema surgiu de problema de geometria diferencial projetiva, tá? Então a ideia aqui dá só uma ideia das variáveis, é o mesmo problema lá, se você tirar uma das flechinhas, vai dar o grau 312, tá? Se você colocar uma das flechinhas a mais, vai ficar overconstrained, e aí a gente resolve, nesse momento do robô, a gente quer resolver o exatamente constrained, e overconstrained é só para robustez. Então, no caso, a gente tentar entender como é que é a geometria diferencial do mundo, né? Aqui pode ser aquelas canecas, etc. Como é que é a geometria diferencial na medida que você faz um vídeo disso daí, como é que isso deforma
no mundo real. Então essas deformações que a gente tem lá nos sistemas complexos, elas correspondem a deformações dessas câmeras aqui no mundo real. Tá? Então existem métricas que a gente pode relacionar uma com a outra. A gente tem aqui no caso, nessa mesma pesquisa, esse problema de 312 é um probleminha que eu achei mais importante, por causa dessa conexão com campos vetoriais e geometria diferencial. Mas aí, esse nosso time, a gente conseguiu descobrir uma gama de outros problemas, que então em cada imagem eu posso ter, em 5 imagens, eu posso ter um ponto e uma direção, eu posso ter um ponto com 2 direções. Nas 5 imagens, e aí eu vou ter 26.240 soluções. Tá? Então, aí você quer ver quais são os interessantes. Eu acho esse mais interessante, mas tem outras pessoas que acham as outras configurações mais importantes. Esse aqui é uma classificação algébrica total, também que foi o Lakin, que é o primeiro cara primeira foto lá, que realmente que trouxe essa técnica para a gente, que é conseguir classificar. Agora, não que aparece em todas as imagens, mas aqui no caso aqui aparecem todas as imagens. Aqui eu tenho 3 pontos nessa imagem que corresponde a esses outros, mas faltando esse. Então, por exemplo, esse ponto aqui só aparece nessa e nessa e nessa, mas esse outro ponto aqui aparece nessa e nessa, mas não nessa. Então você pode ter o robô que está vendo o mundo e pode ter oclusões que ele vai ver só pontos em algumas imagens e não nas outras. E aí você consegue resolver esse tipo de coisa. Isso ganha um prêmio na maior conferência de IA, e é um prêmio que foi instigou muito, né, a comunidade, porque quem ganhou não foi a rede neural. Tá? Então, como é que a gente faz? Como é que eu obtenho as equações? Eu tenho que, basicamente, a gente escreve as equações que regem a projeção dos pontos dadas as câmeras que eu tenho, dadas as posições delas e os planos projetivos. Depois a gente elimina os pontos 3D, depois tira a derivada ao longo das curvas. Então, mesmo se eu não tiver curvas, essas curvas são os caminhos de derivada que a gente tira, que a gente consegue modelar. Então, é um framework muito, muito interessante, isso foi o que eu desenvolvi. Então, a gente tira as derivadas ao longo das curvas, depois eu vou ter um campo tangente projetivo, depois a gente faz uma eliminação. Aí você pode eliminar do jeito que você quiser. Então a ideia, isso aqui é como é que a área funciona. Então todos eles lá escrevem embaixo do que eu estou falando. Então você pode eliminar. Então você pode começar com um monte de variáveis, você pode eliminar até ficar com 14, e aí não eliminar mais por questão de estabilidade, e aí usar o algoritmo numérico iterativo. Ou você pode eliminar mais e ficar com 6 variáveis, por exemplo. Tá certo? Aí o problema é que com esses continuação homotópica, com essas deformações, a cada passo, basicamente, você está resolvendo vários problemas de álgebra linear, né, e EDO. E aí você está basicamente fazendo uma das coisas que acontece é a solução de sistemas lineares. Aqui você está resolvendo a linearização do sistema, é um sistema que tem o mesmo número de variáveis, mas ele é derivado do sistema, ele vai ter 14 variáveis, 14 por 14 linear, é jacobiano do sistema, e aí é isso que você tem que inverter toda hora, ou 6 por 6. Então 6 por 6 dá para inverter até diretamente no código, se você souber programar. E as outras tem que usar a decomposição LU, basicamente. Tá? Mas essa é a ideia, né, que a gente tem. E uma coisa interessante é uma coisa mais computacional. Muitas pessoas que trabalham nisso hoje em dia têm um approach mais algébrico, o outro jeito de fazer, em vez do seu jeito que eu falei, você simplesmente, cegamente, transforma todos os pontos aqui, liga retas entre eles, tá certo? E aí para cada ponto, eu vou ter planos 3D, e aí as equações são que esses planos 3D vistos de múltiplos pontos de vista tem que interceptar no mesmo plano, e aí você tem equações baseadas em determinante, e aí você tenta fazer tudo o máximo de projetivo possível, e aí é uma maneira genérica de conseguir as equações. Tá? Aqui é um começo das equações, para ter uma ideia. Rotação e translação da imagem 1 para 2 de 1 para 3. Rho é a profundidade, ρ' é a derivada da profundidade, e g é a velocidade das curvas. Tá? Se você representa disso, então essas duas aqui você deriva e obtém as outras. Se você faz esse tipo de conta,
você tem uma interpretação muito melhor física do que está acontecendo com essas variáveis aqui, que você pode chamar simplesmente de A e B. Tá? E aí a gente consegue fazer, a gente teria 3 equações por ponto, 2 pelas tangentes, e aí eu consigo gerar sistema 30 por 30, então essas equações não eliminadas, digamos assim, são sistema 30 por 30, só que aí SO3 e espaço projetivo. Tá? Então a gente pega esses caras aqui, e aí eu vou representar a rotação, ao invés de ser uma matriz de rotação, que as linhas e a coluna têm que ser todas ortogonais, eu vou simplesmente vou projetivizar e usar uma forma projetiva para esses caras. Então cada uma desses aqui pode virar um quaterno de Cayley, e aí você vai aumentar para cada rotação um número aqui, então vai ficar 4, 4. Esses caras aqui eu simplesmente somo, né? E aí eu vou ter, para esses espaços projetivos, aí eu também aumento o número de variáveis. Né? Esse aumento aqui, né? Então a gente eliminou, a gente quer eliminar, mas na verdade a gente aumentou de 30 para 35. Por quê? Porque eu quero que as equações não tenham senos e cossenos, por exemplo. Eu quero que as equações sejam só lineares, algébricas. É bom isso? Não necessariamente. É o que o pessoal está bitolado no momento a fazer, mas o ideal, pelo menos para o algoritmo de otimização, tem muita vantagem de usar seno e cosseno. Então, mas para esse tipo de algoritmo aqui, para rodar rápido, tem que ser tudo algébrico. Então a gente pega os pontos, elimina os pontos, e pode fazer uma eliminação. Tá? Aí eu posso ter outro conjunto de equações. Aí esse conjunto de equações agora eu eliminei. Tá? Então eu tirei todas essas derivadas da profundidade, etc. Então eu eliminei profundidade e derivada da profundidade. Ficou só as equações em RT. São rotação e translação. Rotação são 3 graus de liberdade. Translação são 3. E eu tenho 2. Só que elas aparecem homogeneamente, então perde 1 grau de liberdade, fica 11 por 11 graus de liberdade. Então a dimensão intrínseca da variedade que a gente está tratando aqui é 11, tá? Então é essa variedade aqui, SO3 por P5. E se eu for implementar algébrico para tentar eliminar seno e cosseno, mas usando restrições lineares e não quadráticas, fica com o sistema 14 por 14. E esse sistema 14 por 14 obtido com geometria diferencial, tá? Não é algébrico. Com geometria diferencial, você consegue interpretar o que são as coisas, tá? Mas como é que é feito no computador? Como é que a gente faz hoje nos sistemas de algébrica? A gente usa aquele approach que a gente falou dos determinantes. Se a gente usar aquele approach dos determinantes, a gente só tem restrições de que os planos têm que interceptar, as retas têm que interceptar. Eu vou ter 5 equações. Então, eu vou pegar aqui, basicamente, eu vou colocar a rotação de translação, a reta projetiva, vou colocar os planos ali. Então, esse jeito de fazer é um jeito como se fosse mecânico algébrico de fazer. Então, é um jeito sem geometria diferencial. O sem geometria diferencial, você consegue calcular talvez mais rápido, mas tem problemas. Então, o legal é juntar os dois, tá? Então, o que é interessante aqui que a gente aprendeu? As minhas condições são todas de posto, tá? Então, posto menor ou igual a 2, essa é a minha equação. Aí eu escolho uma então essa matriz aqui, por exemplo, LJ, eu vou escolher determinante dela, mas qual minor que eu vou escolher? Lá nas outras equações está implícito que quando eu eliminei, eu usei uma câmera em função das outras. Esse daqui, algébrico, é tudo simétrico. Então tem mais possíveis determinantes que pode dar as mesmas equações que deu antes, é equivalente. Mas esse daqui a gente vai escolher e como é que é selecionado? Porque a gente quer aquele sistema que inicia, que a gente sabe as soluções. Aquele sistema não pode ter singularidades. Então a gente seleciona as equações, que são todas equivalentes, de forma que tenha a condição melhor possível. E aí a gente tem selecionar tudo automaticamente. Então eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Aqui no caso a gente tem 287 possíveis determinantes. Então as equações em si é o jeito algébrico de ver. Eu tenho 287 equações, tá? E 14 incógnitas. E aí eu vou escolher um subsistema 14 por 14 desses 287 de maneira arbitrária, só olhando o número de condição do sistema. Sendo que lá que a gente tinha antes, a gente já escolheu e já sabe o que as equações querem dizer. Mas eu não sei se, genericamente, é a melhor maneira de fazer. Então essa maneira é mais cega, digamos assim, geometricamente, mas ela é mais rápida, tá? E aí, aqui a gente tem, então, uma coisa interessante que, então,
as rotações elas são representadas por quaternions homogêneos. Por que quaternions homogêneos? Eu não quero... Rotação geralmente é quaternion unitária. Então a gente quer quaternion homogêneo por quê? Para que o quaternion unitário tem que ser... a norma dele tem que ser igual a 1. Então eu vou ter restrições quadráticas. E aqui nessa linha de pensamento, a gente não quer restrição quadrática, então a gente vai simplesmente pegar esses caras, colocar numa equação linear, forçar uma equação linear com parâmetros aleatórios, tá? E aí a gente vai usar isso como equações adicionais, que vai ajustar o gauge da representação, basicamente, que a representação é ambígua, e a gente vai ajustar os charts fazendo assim. Então é aleatório. Se você sabe como o problema funciona, você deveria escolher isso aqui da melhor maneira possível, ou ir alterando esse tipo de coeficiente. Mas a gente tem, então, a maneira de implementar ter sempre restrições lineares que têm singularidades, tem pontos que vão para o infinito, etc. E é um problema, mas é o jeito de fazer. Então a gente tem, no final das contas, o sistema que a gente quer resolver, sendo 14 por 14, tem 56 parâmetros. Tá? 14 por 14 é o sistema, as equações... eu tenho 5 equações para correspondência de linhas, para cada tipo de equação. Então eu tenho o total das 14 equações aqui. Aqui são os graus de cada uma delas. E aqui os números de monômios de cada uma delas. E eu tenho 56 parâmetros, que são as configurações de pontos. Então quantos parâmetros? 56, eles vão dar para a gente os pontos em cada imagem, as coordenadas dos pontos projetivas, as coordenadas dos pontos, aqui no caso das retas que ligam os pontos, aqui das retas que são tangentes aos pontos, e aqui são os parâmetros arbitrários das restrições lineares que são randômicas, tá? Então eu vou só falar como é que funciona. Tem uma outra randomização, que essa randomização é muito importante. Ela tem a ver com famílias de sistemas e como é que a gente gera essas famílias de deformações. Uma aluna de doutorado minha está estudando essa randomização aqui, né? Então a gente tem, como é que é a ideia? A gente tem espaço, uma família a gente está pictoricamente falando que essa aqui são os parâmetros. Então são os sistemas possíveis. Todos os sistemas possíveis são todos os sistemas que têm aqueles monômios e tem os coeficientes que mudam. Mas eu também posso ter uma família dentro daquele que são, além dos coeficientes poderem ser arbitrários para gerar aquela família, eu tenho aquela mesma estrutura de monômios, mas os coeficientes dependem de outros parâmetros. Então, nesse caso, depende daqueles 56 parâmetros que tem a ver com as configurações das retas nas imagens e os parâmetros randômicos. Tá? A nossa ideia que eu quero resolver o sistema polinomial para cada f numa família. Tá? Por exemplo, a família de todos os polinômios do problema de 3 câmaras. Tá? Então, são problemas específicos daquele problema e eu quero resolver. Então, a gente tem uma configuração de... como é que a gente faz? Para a gente deformar um sistema no outro, a gente tem uma configuração de objetos e imagens, que são os parâmetros, né? Aí esses parâmetros, quando a gente complexifica eles, são 56 parâmetros incomplexos. Então tudo nessa área, para conseguir rodar, você tem que complexificar. Ou seja, você aumenta a dimensão desse negócio para 56 nos complexos, ou seja, é o dobro disso em reais. Aí as funções que a gente tem aqui, que a gente quer deformar, né? Os sistemas de equações que a gente quer deformar, eles estão parametrizados por esse P, tá certo? Aí, quando a gente parametriza, a gente pode pensar que esses parâmetros eles valem numa vizinhança, não na variedade toda, na família toda, e pode ser que eu tenha que mudar de parâmetros ao longo da variedade, ou você pode imaginar que a vizinhança onde essa parametrização é válida, ela também pega o sistema direto, globalmente, que você quer chegar. Então eu estou aqui no sistema que eu sei, eu quero chegar no sistema que eu não sei, que é na solução que o robô quer, né? Então como é que eu faço para chegar daqui para cá? Eu quero um caminho que seja mais curto e mais rápido, né? A gente vai usar essa notação aqui. Então o segundo, um é o vetor x, o outro é o parâmetro p. E uma coisa interessante em geometria algébrica, que para vocês como alunos, saber disso, que eu posso traçar esse caminho aqui, eu posso deformar esse sistema nesse sistema, usando o número real. Então eu posso fazer uma combinação linear desse sistema e desse sistema, literalmente multiplicando um por t, outro por menos t. Eu faço uma combinação linear. Ou posso fazer uma curva mais complicada e ela parametrizada por t. Tá? Mas eu também posso multiplicar, fazer uma deformação nos complexos. Então uma deformação
que parece unidimensional, mas ela na verdade é bidimensional. E aí, para essa deformação dos complexos, eu vou usar tal. E aí a ideia é que a gente tem essas homotopias, que é o que a gente vai resolver com EDO e Matthew Newton, né? A gente quer resolver esse tema. Então, esse caminho aqui, essa deformação, a gente pode falar que é f de x de t e p de t, localmente, tá? Então, quando eu faço esse chart aqui também, esse t vale local, então eu só consigo, estou pensando só nesse pedacinho da curva, não nela inteira. Eu posso deformar, então, um sistema no outro usando essas parametrizações, que é uma deformação não linear. Eu posso ser uma coisa mais algebricamente simples, que é pegar, por exemplo, um número complexo e fazer t tal vezes o sistema B e o menos tal vezes o sistema 1. Então, quando eu tiver esse tal igual a 0, eu vou ter esse sistema aqui, e tal igual a 1, vou ter esse cara aqui. Então, esse tal, o interessante é que ele pode ser real, pode ser complexo, e funciona. Quando é complexo, é mais interessante. E quando é complexo, eu posso pegar esse caminho, que seria uma variável complexa, parametrizar ela por t. Quando eu parametrizo ela por t, usando uma fórmula específica, ao invés de eu traçar uma curva qualquer aqui, eu posso traçar um arco de círculo. E a vantagem desse arco de círculo é que eu posso fazer ele para cima e para baixo. Então, essa equaçãozinha aqui dá um arco de círculo nos complexos, tá? Então, quando eu faço essa deformaçãozinha aqui, eu tenho um arco de círculo dentro do plano complexo. E aí, quando a gente coloca aquela equação do círculo no lugar do tal, né? E aí, se os parâmetros forem lineares, ou seja, as equações eu evitar equações não lineares e só usar equações lineares no caso dos parâmetros, então eu consigo tirar para fora, e aí ela vai se linear nos parâmetros, então eu consigo reduzir o que era um caminho complexo, eu consigo reduzir um caminho t multiplicando um número complexo aqui no final. Então, geralmente, como é que a gente está randomizando isso? A gente está tentando ir de uma função para outra, e esse número complexo que multiplica aqui vai basicamente variar o valor dessa função, e isso vai traçar caminhos diferentes aqui, e a ideia é que esses caminhos evitem as singularidades da inversa. Tá? Localmente a gente tem o caminho aqui. Então, o que eu vou mostrar mais para frente é esse plano xt com essas funções. Tá? O jeito que aquilo ali que a gente fez é de livro, é o que está no livro. O que está no livro não funciona na prática. É incrível que você tem que realmente usar a sua imaginação e fazer coisa que não está no livro. Então, aqui no caso, o jeito certo é a gente usa 12 parâmetros randômicos, não só um gama. Esses parâmetros estão no toro de 9 dimensões e toro de 3 dimensões. Esses parâmetros aqui têm a ver com as linhas e com os chart equations. E aí a gente também, eu estou usando essa transformação de parâmetro P para parâmetro Q, como sendo a transformação de gauge, que seria uma transformação que não altera as soluções. Então aí a gente tem aqui, essa função aqui tem os mesmos zeros para todo gama, né? E aí e esses gamas, então a gente randomiza aqui as coordenadas das retas em cada imagem, a gente randomiza, multiplicando por um número complexo. E aqui as coordenadas das retas tangentes multiplica por complexo conjugado. Você não vai ver esse livro nenhum, é só porque esse problema, porque as retas têm que interceptar, quando eu faço uma deformação de um sistema no outro, aquelas retas têm que continuar interceptando, eu não posso sair. São truques, né? Como é que a gente consegue, e não são truques bonitos, eu acho assim, como é que a gente conseguiria desvencilhar a área disso daqui e fazer uma coisa melhor que isso, né? Então a gente aqui tem, só para você ter uma ideia, é um algoritmo aleatório, randômico, que roda em milissegundos. Quantos parâmetros randômicos tem? Tem 29 parâmetros complexos, ou seja, o dobro disso em reais. Tá? Mas aí, porque na verdade não são C9 todos, eles são unitários, a gente divide pela norma, então as variedades de parâmetro mínimo vão acabar sendo toros e esferas. A dimensão real que tem esses aqui, que é o que realmente roda no algoritmo, é 58. Então eu tenho 58 pontos flutuantes que eu vou multiplicar a cada vez que eu rodo para resolver 3 câmeras, eu tenho que sortear esses números aí e rodar. Será que a gente precisa de tudo isso? Mas é isso que funcionou, ninguém mais conseguiu resolver de outro jeito. Tá? Só vou falar um pouco rapidamente, aqui só está falando daquela ideia da monodomia que eu já expliquei, que se eu tiver um sistema e eu sei uma solução dele só, como é que eu gero todas as outras soluções? Posso fazer várias deformações para o outro sistema randômico também,
e ir fazendo essa volta aqui nos parâmetros, e aí na variedade total, que são a variedade de soluções, esse cara vai vir para cá, né? Depois que eu vier para cá, ele vem para cá, então ele gerou a segunda. Continuando na primeira, eu consigo usar as simetrias contínuas, né, que é o grupo de Galois, e chegar nesse aqui, que é o grupo de Monodormi, né? Aí aqui a gente consegue gerar essa aqui. Como é que eu gero essa terceira a partir da primeira? Eu posso fazer isso e isso, não funciona, eu vou ter que fazer isso. Então, tudo que eu estou fazendo nesses caminhos aqui, eu estou gastando interação do computador. Estou resolvendo a equação diferencial, tá? Resolvo a equação diferencial para cá, para cá. Então, em 2 passos eu consegui gerar, se eu fizer o grafo direitinho, em 2 passos eu consigo gerar, com 2 arcos de homotopia, eu consigo gerar as outras 2 equações que estavam faltando. Isso aí é usado na parte de treinamento do sistema. E a outra é a homotopia, que é quando, depois que o sistema já está treinado, como é que ele vai rodar? Ele vai pegar essas 3 soluções, dar condições iniciais para o MDO, e vai integrar e vai chegar nas soluções que você quer, e uma delas só vai ser a que você quer, e você vai ter que jogar a parte imaginária fora ainda por cima. Uma ideia, né, dessa área é a gente pegar vários sistemas iniciais. Então, ao invés de treinar um sistema só, eu posso ter uma base de dados de sistemas pré-resolvidos. Essa base de dados de sistemas pré-resolvidos a gente chama de Manifold Learning, né? Aprendizagem, a gente vai aprender essa variedade total. E aí, com isso, nesse sistema, supondo que eu queira resolver esse sistema, eu simplesmente vou na fibra dele e procuro o sistema mais próximo e faço a continuação dele. Mas para eu fazer esse tipo de comparação, eu preciso de uma hash function ou de uma função de distância que seja rápida de calcular, que eu só pego assim as configurações de pontos nas imagens, calculo essa função, ela já fala para mim qual é o sistema mais próximo no espaço de sistema. Tá, então é possível fazer isso tudo aproximado para ser rápido. Uma ideia é, cada pontinho desse aqui da variedade treinada corresponde à configuração de 3 câmeras na minha base de dados, que eu sei a solução, eu sei a imagem, eu sei os pontinhos e sei a solução dela. E aí, se eu tiver uma nova imagem que eu quero achar a câmera, que seja aqui, 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 é só procurar uma configuração próxima dessa que seja parecida, e aí eu deformo para aquela lá, tá? Agora, essa deformação eu posso fazer no espaço aqui de parâmetros a gente tem C20, então eu posso fazer uma curva em C20 para fazer essa deformação. Então vai usar bastante número no computador. Ou eu posso fazer essa deformação aqui no espaço físico, que aí eu vou estar trabalhando no grupo de Lie das rotações e translações, tentando achar geodésicas que ligam 3 sistemas em 3 outros sistemas, tá? Mas aí eu vou ter muito mais singularidades e é mais difícil de fazer esse algoritmo rodar rápido. Então essa parte mais importante da palestra, eu acho que é importante focar nessa parte aqui, tá? Então quando é que fica lento isso aqui? Então, que nem a gente falou, a gente quer resolver f de... Aqui eu toquei para lambda, porque na verdade lambda para não ficar bitolado em x. Porque lambda aí no caso pode ser as rotações e translações, ou pode ser, você pode usar também como variável as profundidades. Então, um dos algoritmos que parece que é melhor não é nem eliminar a profundidade sobre a rotação e translação. A gente simplesmente eliminar as rotações e translações, eliminar elas primeiro e deixar o polinômio final só nas profundidades da reconstrução 3D que o robô está vendo. Tá, então vamos pensar em profundidade aqui no caso desse lambda, tá? Então eu tenho as equações, pode ser, no nosso caso é 14 por 14, pode ser que sejam profundidades e derivados de profundidade, mas o fato é que eu quero resolver um f na família, isso leva a uma EDO que a gente já falou. Vamos ver o caso 1D. Se fosse sistema um polinômio, então sistema 1 por 1, real, como é que funciona essa deformação? Então, aqui eu desenhei uma função não linear, só para a gente depois ver qual é onde é que entra o polinômio, tá? Então vamos pensar que o sistema de funções não lineares, n por n em lambda, tá? Mas aqui no caso é 1 por 1, e aí essas funções são não lineares. E aqui, quantas raízes que eu quero achar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 raízes, com base na descrição implícita dessa curva, que é o polinômio igual a zero. Então como é que eu posso pensar em fazer isso? Claro que com uma variável, atualmente, métodos simbólicos e numéricos específicos são muito rápidos, tá? Mas aqui a gente tem que, só para a gente entender como é que funciona e onde que fica lento o algoritmo, onde que a gente pode deixar mais rápido. A gente pode traçar a curva, então a gente pode pegar o espaço de parâmetros e aí a gente pode localmente, né? A gente tem aquela figura aqui em cima, aquele quadradinho verde, né?
e aquele quadradinho verde vai ser uma parte aqui, mas globalmente ela fica assim. Então, para cada t, eu estou deformando os polinômios. Então, por exemplo, aqui nesse parâmetro aqui, eu tenho duas soluções. Se isso aqui fosse algébrico, quer dizer que para esse valor de t, naquela família de polinômios, aquele polinômio é quadrático, tá? E ele tem duas soluções. Aqui, como é não linear, eu posso ter os casos aqui que eu tenho duas soluções aqui, eu tenho várias aqui, no caso, né? E como eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho uma função implícita, onde o zero da função, isso aqui é como se eu tivesse, imagina um plano x, y, z, então eu tenho z desses dois, que é o meu polinômio, né, que é de uma variável, e aí eu tenho um campo então aqui está desenhado só o level set 0, mas tem vários pontinhos aqui que tem tudo valor, né? E aí o que a gente está fazendo na EDO não é só nesse ponto aqui, a gente está traçando essas curvas sabendo que aqui em volta eu tenho os valores da função. Então isso aqui como se fosse a família de polinômios localmente, acaba dando isso. Então eu posso ter casos aí que tem interseção, eu posso ter todas essas curvas ao mesmo tempo sendo solução dessa função, porque é como se fosse uma superfície que está saindo da lousa, e aí você corta com plano, vai dar esses caras. Tá? Então, como é que funciona dentro do algoritmo? Então, quando a gente vai com esse T, a gente vai tentar pegar um ramo desse H lambda T, que é o nosso polinômio, que depende de uma variável, e o H é o que está no eixo Z, que está saindo da lousa, tá? E aí a gente vai pegar esse T e vai parametrizar o sistema que eu quero. Então eu tenho um sistema que eu sei quais são as soluções. A solução é essa aqui. Lembra que a solução é lambda. E eu vou parametrizar em T e eu quero andar esse cara e chegar no que eu quero. Então a entrada do algoritmo é esse ponto e esse ponto. Tá? E aí o algoritmo vai tentar traçar daqui para cá. Tá? Mas é local por quê? Porque a gente está usando o teorema da função implícita direta. Então, esse cara é função de t. Para eu parametrizar essa função em função desse, eu tenho que pegar um ramo aqui. Tá? E aí, os problemas é quando essa parametrização dá problema. Então, aqui no caso, como é que funcionam esses algoritmos? Eu começo num ponto onde eu sei que a função é zero, eu posso fazer uma predição, eu posso analisar essa vizinhança, ver onde o algoritmo ainda é confiável ou rápido, dou um passo naquela direção. Depois que eu cheguei aqui, a função nesse ponto aqui vai ser diferente de zero. Eu uso o método de Newton para me trazer de volta para o zero da função. Então eu estou traçando o zero de uma função implícita, de uma curva definida implicitamente, tá certo? É só isso. Então a gente geralmente usa então técnicas, nesse solver que a gente escreveu, de EDO com o método de Newton. A gente chama de técnicas de preditor-corretor, tá? Mas tem vários algoritmos, né, confiáveis que a gente usa só o método de Newton. Tá? Como é que é só usar o método de Newton? É só eu dar um passinho aqui, eu dei um passo em T, aí eu uso essa função como esse valor vai estar aqui, eu uso esse valor que está aqui como entrada desse, então ele vai fazer um monte de quadradinho até chegar ali. Tá? E se você usar o método de EDO, em vez de fazer um monte de quadradinho, ele vai fazer uma integração numérica mais rápida. Só que o problema é que essas integrações numéricas por EDO não são tão compreendidas em termos de uma teoria de convergência global de erro tão bem feita assim, tá certo? Todo mundo usa integrador numérico, mas a teoria, por incrível que pareça, não é bem estabelecida. Então, quando que ele fica lento, esse algoritmo que eu falei? Quando, por exemplo, você pode imaginar, se eu tenho uma superfície saindo aqui, que esse plano corta o zero level set, ela está saindo aqui, então, quando ela intercepta aqui, o algoritmo ele usa uma vizinhança para estimar. Então, na medida que ele vai chegando perto dessas situações aqui, né, imagina como é que eu tenho uma superfície, um gráfico de uma superfície aqui, que sai daqui, e para ter esse zero level set. Para ele ter isso aqui, essa superfície ela tem que se auto-interceptar aqui. Então, na medida que você está traçando essa curva e chega perto daqui, ela vai amassando a superfície. À medida que ela vai amassando, né, a curvatura sobe e as vizinhançazinhas que o método converge rapidamente vão diminuindo. Tá? Então, aqui eu consigo dar passos largos e aí eu vou chegando aqui eu tenho que dar passos pequenos. Aí vamos formalizar isso que eu falei um pouquinho, só para a gente ver que essa é a parte
que é importante para vocês levarem. Qual é a equação diferencial que a gente está integrando? Então, a equação diferencial que a gente está integrando, eu vou pegar essa função, essa função implícita que a gente estava trabalhando, vou tirar o diferencial dela em lambda e t, tá? Então eu consigo escrever a jacobiana dessa forma, isso aqui é uma matriz, no caso, isso aqui funciona também para n por n, mas a gente está pensando em 1 por 1, lembrando, tá? Então mesmo para 1 por 1, eu vou ter um vetor aqui, que seria o vetor gradiente, que a gente pensa, né? Então eu tenho a matriz jacobiana, eu tenho esses d lambda e dt que estão aqui, tá? Quando a gente junta, então eu posso chamar essa matriz aqui da jacobiana com lambda e t, que seria a jacobiana completa. Esse tipo de análise é em teoria de bifurcações, vocês vão achar direto, né? Então isso aqui vira uma aproximação em qualquer direção. Com essa aqui eu tenho uma matriz que multiplica um vetor. Então se eu quero saber qual é o valor da função que está aqui, nesse ponto aqui no vetor, né, eu vou aproximar essa função por uma tangente e vou avaliar esse ponto tangente nesse vetor, que é só multiplicar essa matriz, no caso, tá? Eu pegar essa equação aqui e igualar a zero, essa é a equação diferencial. Equação diferencial implícita, também porque a função original é implícita. Essa equação implicitamente vai ser, ela vai, quando eu igualo esse cara igual a zero, ela vai ter a variável que eu quero é d lambda dt. Localmente é d lambda dt, que vai ser a variável. Então a equação diferencial mais sucintamente escrita é assim. Porque o que acontece? Quando a gente está numa posição dessa curva, a EDO só está dizendo o seguinte, a EDO você pode interpretar o seguinte: esse caminho é unidimensional, tá? E diferenciável. Então isso que a EDO está dizendo, tá? Quando eu venho para cá, a EDO não vale mais. Então a gente está seguindo, literalmente a EDO está falando porque a gente está seguindo um negócio que só tem um ramo. Quando a gente chega aqui, a função é zero nessa direção e é zero nessa direção. Então vai ter o poço da jacobiano, ele vai cair, né? Porque a gente vai ter duas direções linearmente independentes que resolvem essa equação. Então, na verdade, eu quero a ideal que a gente traça é que eu quero uma solução só. Como é que a gente fica lento? Quando a aproximação linear fica singular, quando a gente tem interseções, tá? Ou quando a gente tem casos de interseções próximas. Então aqui eu posso ter uma superfície com dois lóbulos aqui, e eu estou cortando ela assim, e pode não interceptar, mas se estiver próximo de interceptar, aí vai começar a dar problema, né? Então, todos esses casos, as equações começam a quebrar. Então, o legal desse slide é que ele une as várias interpretações para quando esses algoritmos dão problema. E essas interpretações é o que a gente precisa para fazer ele rodar rápido, tá? Porque a gente está, basicamente, né, trabalhando na área, hoje em dia, com o condition number. Então, o condition number só está dizendo o seguinte: se existem duas soluções para duas soluções aqui que resolvem essa equação, né? O poço vai cair. Então, o poço cair vai dar uma equação tipo aquelas de poço que a gente viu antes. Vai dar uma equação. E aí, em vez de eu falar que o poço caiu, eu posso falar que o determinante é igual a zero, por exemplo. Mas determinante igual a zero, o jeito certo de pensar em termos de aritmética relativa é com os valores singulares, tá? Então, o jeito mais correto de pensar os valores singulares, mas são todas interpretações da mesma coisa, que é a curvatura e quanto que esse negócio amassa, tá? E aí a gente também tem multiplicidade. Então, esses pontos onde intercepta também pode ser interpretado como multiplicidade, que é o valor de t, se eu pegar um t aqui em volta, é o valor de t, né? Aonde eu posso ter numa vizinhança dele mais de duas soluções. Então eu tenho duas soluções que juntou em uma. Então eu posso interpretar como multiplicidade de polinômio todas essas ideias que a gente teve aqui, tá? A ideia é como é que você, chegando perto disso, né, com o professor Gregório, a gente tem essa parte da ideia de que se você tem uma métrica para falar qual é o caminho mais rápido do ponto A ao ponto B no espaço de sistemas, que depende do número de condição, tá? E aí, o número de condição depende de você calcular o SVD dessa matriz. Então, se você fosse fazer isso explicitamente no algoritmo, você ficar calculando a decomposição SVD, mas tem jeitos rápidos de você aproximar isso usando decomposição LU também, mas vai ficar aproximado, tá? Mas acho que a área está nessa direção, então é isso que é a parte mais importante.
Aqui é só uma visualização também de uma homotopia complexa. Como é que seria isso? Rapidamente, é só você tem os parâmetros. Aqui tem o parâmetro, eu tenho a interseção de 3 cúbicas e tem os parâmetros T, tá? E o ponto aqui seria aquele tal que eu falei antes, tá? Aí eu consigo fazer aqueles arcos circulares que eu mencionei aqui e tentar achar, se eu tiver um sistema aqui, eu quero chegar no sistema aqui, a cada ponto desse tal eu vou ter um sistema específico, e aqui no caso tem uma cobertura de grau 3, então eu vou ter 3 folhas aqui que estão se auto-interceptando. Se eu pegar um ponto desse e resolver uma equação diferencial, eu vou na vizinhança dele, aqui, tá? E aí se eu pegar outro ponto eu vou na vizinhança, está tudo ok, eu consigo de um sistema, numa solução e de um sistema no ponto A no ponto B tranquilo, vai chegar um ponto onde esses caras se juntam, que é onde tem multiplicidade. Então a ideia é eu pegar um sistema no ponto A, no ponto B, isso aqui é só curva de nível. As cores quer dizer, tem a ver com a distância entre uma folha e a outra. Então, por exemplo, aqui as cores estão mais escuras, quer dizer que não tem nenhuma outra folha perto desse. E essa aqui, o número é alto, quer dizer que tem folhas perto dessa aqui. Então quer dizer que esse número aqui é mais ou menos o condition number também, tá certo? É o condition number que tem a ver com a velocidade do algoritmo, que tem a ver com quão próximo da singularidade você está. E a ideia é, nesse caminho da singularidade, você tentar ter um sistema no ponto A e B, traçar caminhos aqui que passem mais longe possível das singularidades, para que eu consiga usar um algoritmo simples de EDO, por exemplo, tá? Sem precisar ramificar soluções, etc. Problemas em aberto, então aqui só a parte final. A gente estudar mais o discriminante, que o discriminante em si ele é uma variedade, então o discriminante é em alta dimensão, porque a gente está trabalhando em complexos com muitas variáveis, então em alta dimensão o discriminante também é uma variedade algébrica, também descrita por um sistema de equações, e pode parecer com qualquer uma dessas coisas aqui. No caso, você pode pensar, se você quiser pensar só em variedade, todas essas aqui são, eu pego uma função polinomial de 3 variáveis, f de x, y, z igual a 0, tá? E aí eu inverto esse 0 dá isso, ok? Quando a gente está fazendo os caminhos em dimensão alta, a gente está tentando burlar esses caras aqui. Então uma ideia que também o Gregório fala no livro dele, que é uma ideia que eu também estava trabalhando com a minha aluna, será que eu consigo, de maneira estatística, com aqueles gráficos de barra, saber ter uma ideia da topologia? Então, se eu fizer vários experimentos randômicos de caminhos aqui, será que eu consigo sacar qual é a topologia da variedade? Então, supondo que a variedade seja, vamos pensar uma esfera aqui ou qualquer coisa, e eu tenho esses pontos aqui como sendo a variedade discriminante, pictoricamente falando, tá? Então, esses 2 pontos estão mais próximos aqui e esses estão mais longe. Então, se eu fizer vários caminhos aleatórios, se eu amostrar os caminhos aleatórios entre aqui e aqui, por essa que está mais perto, eu vou ter menos caminhos que passam por aqui e mais que passam por aqui. Então eu vou ter 2 modos Então, se só fazendo um experimento com integração de EDO e estatística do tamanho dos caminhos, do número de iterações que eu demoro, talvez eu consiga descobrir que essa região aqui é mais rápido de eu passar, porque essa aqui vai ficar cada vez mais singular, e aí eu vou ter que... Tá? Aí é um estilo de mistura de probabilidade com geometria diferencial que o Gromov faz. A outra ideia é, será que a gente consegue colocar um Kähler Structure? Que isso aí tem várias maneiras de fazer. Então uma ideia é, será que eu consigo colocar, porque são todas variedades complexas que a gente está usando, né, e está funcionando o algoritmo, etc. Então será que eu consigo aproveitar esse algoritmo, agora é só colocar em cima, tentar formalizar essas ideias que eu falei, colocando uma estrutura simplética ou dinâmica, que tem a ver com a dinâmica das câmeras e a deformação de menor distância ou energia entre câmeras, e colocar uma estrutura simplética de forma que eu consiga traçar os caminhos que também minimizam essa energia, ou minimiza o lagrangiano, né? Ou algum tipo de lagrangiano. Quando a gente complexifica também, né, para ser Kähler também, a gente sempre está complexificando, para conseguir fazer a computação ser mais simples. E aí a gente também podia colocar uma estrutura métrica para tentar traçar o caminho mais rápido, o well-conditioned, que está mais longe da singularidade, com os graus de liberdade restantes que a gente já tem. Então, porque quando a gente usa estruturas simpléticas, a gente vai ter equações de Hamilton para descrever os caminhos.
Só que elas usam o dobro de variáveis. Então eu dobro variáveis. Quando eu tenho complexo, eu dobro o número de variáveis. Agora, de Hamilton, eu mais que dobro, né? Tem várias variáveis auxiliares. Só que eu conseguiria unir essas coisas, né? Para a gente conseguir fazer uma coisa que vai seguir o caminho de menor energia no espaço real das câmeras, que é a solução que me interessa, e ao mesmo tempo o menor caminho no espaço complexo, que é onde o integrador está funcionando. Então, se a gente conseguisse unir essas duas coisas, seria bem bacana. Talvez o problema seja que, se eu usar a equação cegamente para isso, de maneira muito exata, vai ser a equação de segunda ordem, que é a equação da geodésica ou a equação de Hamilton. Então, de Hamilton é primeira ordem, mas está escondido que é segunda ordem, na verdade. Então, será que dá para fazer isso computacionalmente, né? Aí só o último slide aí técnico, tá? O pessoal está fazendo isso com aproximantes de Padé. Então, tudo isso quase que eu estou falando aí nos últimos slides é tudo de 2024. Isso aqui é 2024. Então, a ideia é, eu tenho aqui dois sistemas de polinômios. Esse polinômio tem, qual é a solução desse polinômio, desse sistema? 1 e 1. E esse aqui tem uma outra solução, só que ela tem multiplicidade. Vamos tentar descobrir. Esse aqui tem esse número aqui só para dar certo aqui o que está fazendo. Então, no paper deles, o que eles falam? Só para a gente ter uma ideia. A gente começa... Eu estou mostrando a parte real imaginária de x e de y. Então, essa parte aqui começa no 1 e 1. Então, eu tenho parte real 1, parte imaginária 0. Parte real 1, parte imaginária 0. Então, os dois começam em 1 e 1. Então, a homotopia, a deformação dos sistemas começa aqui e aqui, tá certo? Isso ao mesmo tempo que está lá no espaço lá em cima. Então, aí ela vai fazer isso aqui, ao mesmo tempo, tá? Quando a gente vai aproximando as singularidades, isso é uma singularidade, as vizinhanças que o caminho vai tomando vai ficando cada vez menor. Esse caminho foi um caminho genérico, daquele tipo que a gente montou com um gama, né? Com esse valor aleatório. Escolheu o valor aleatório e gerou um caminho ali. E aí está gerando isso aqui. A cada passo, né, ele vai gerando uma vizinhança possível que ele está tentando estimar com esses aproximantes. E aí ele vai chegando aqui. Então a gente está vendo que no final, que é o sistema que a gente quer resolver, que é a solução desse cara aqui, ele começa a ficar lento. Esses aproximantes de Padé basicamente tem uma função racional que está aproximando a inversa desses polinômios. Então é uma função que aproxima a inversa por uma coisa que tem denominador polinomial. A série de potência desse negócio, eu consigo saber o raio de convergência e ele vai dar uma estimativa da proximidade para a singularidade. Aqui está dividido por 2, ele está seguindo um caminho conservativo, digamos. Ele podia dar o dobro desse passo que ele está dando, mas o algoritmo está funcionando com metade da... Então, por exemplo, se eu estou nesse ponto aqui, tem uma singularidade nesse... Então ele consegue estimar, fazendo cálculos aqui, com esses aproximantes, consegue aproximar qual é o raio aonde tem uma singularidade por perto, tá certo? E aí quando você faz isso aqui, no caso ele está usando metade, então estaria o dobro de distância aqui, estaria mais ou menos, as singularidades estão todas aqui em volta, né? E aí ele consegue fazer esse tipo de caminho. Então aqui ele vai, vamos fazer um aqui, ele vai pegar um cara aqui, fez as contas, deu esse raio, e aí ele vai direto para a borda, ele não vai fazer o caminhozinho, ele pula direto para cá. Aí ele faz outra aproximação, pula direto, né? Continuação analítica. Então esses caras estão fazendo isso em solvers reais que as pessoas estão usando na prática. A gente sabe que se está chegando aqui no final, ficando lento, né? A gente consegue imaginar que é um ponto de multiplicidade dessa equação aqui. É isso. Muito obrigado. Agora vamos abrir para perguntas. Quem quiser fazer pergunta, por favor, levante a mão, que é preciso falar no microfone. Temos perguntas. Então eu tenho um comentário, se você puder recuar ao penúltimo slide. Sim. Primeiro, a estrutura de Kähler existe. Uma estrutura de Kähler é uma forma simpléctica, ou seja, uma forma diferencial. Bom, não vou entrar em detalhes, mas é uma forma diferencial de ordem de grau 2, que é usada para definir a métrica junto com a estrutura complexa. Dar uma estrutura de Kähler é a mesma coisa do que dar uma certa métrica hermitiana. Então, isso, de fato... Uma métrica o quê? Hermitiana, na variedade complexa. Então, isso
existe, enfim, depois eu falo sobre isso. Quanto aí o que eu acho mais interessante nesse slide é a ideia de usar a métrica para encontrar o melhor caminho na variedade que tem que é o produto dos sistemas e das soluções. Houve uma tentativa em se medir o número de passos da homotopia em função de uma certa integral, que vem a ser uma espécie de comprimento total do caminho. Mas no comprimento vocês integram a velocidade ao longo do caminho. Neste caso tem que integrar a velocidade vezes alguma coisa. E essa coisa é o condicionamento. Então, isso nos levou a definir uma métrica do condicionamento. E a formulação variacional, então, é encontrar o caminho que diminui o comprimento da curva, a menor distância entre dois pontos nessa métrica, que é uma métrica extremamente complicada, mas descobrimos uma propriedade interessante que é a autoconvexidade métrica. Tem uma propriedade que não pode ter um máximo no meio da geodésica, entre outras coisas. Então, que é uma propriedade notável. Se você segue a geodésica, você vai o condicionamento melhora, você vai mais rápido até chegar no final e aí tem que ir mais devagar. Infelizmente, isso foi um trabalho que era possível do ponto de vista matemático, embora complicado, trabalhoso, mas do ponto de vista algorítmico, resolver problemas variacionais parece muito mais difícil do que resolver equações. Então, por favor, mais uma salva de palmas. Palestrante. Obrigado.